Com o lançamento de uma moeda do BRICS, o dólar americano já era. A gente vê 5 países entrando no BRICS agora justamente para ter essa oportunidade de não depender do dólar daqui para frente. Quem são os maiores produtores de commodities do mundo? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, China, Arábia Saudita, essa galera, tá? Já começou essa parte da desdolarização do mundo, do enfraquecimento dos Estados Unidos perante a ordem mundial, e dessa forma a China vai sim tomar a ordem mundial até pelo menos 2049. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre o colapso do dólar com a ajuda do Brasil. Isso mesmo que você escutou, o mundo inteiro ele está se voltando contra o dólar lentamente, só que a gente vai entender exatamente o que está acontecendo aqui agora. Por isso mesmo você tem que se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha que vai virar do dólar. Você acha que isso tudo é balela? Você acha que ele vai colapsar mesmo? Ou você acha que isso simplesmente é mentira, que o dólar vai continuar forte como ele sempre foi? Vamos ver o que vai acontecer, né? Já vamos direto aqui para essa notícia. BRICS, Arábia Saudita, Irã e Brasil pagam em yuan chinês e abandonam o dólar americano. O que aconteceu, galera? Já existe um movimento do BRICS há muito tempo de deixar de usar o dólar. O que acontece no mundo hoje, gente? O dólar, ele é a reserva de liquidez mundial, certo? Dessa forma, ele se torna a moeda mais forte do mundo, porque o mundo inteiro precisa ter dólares para negociar basicamente no mundo inteiro. Isso através do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamento americano, e também através de sanções que o próprio Estados Unidos começa a colocar nos países que não utilizam dólares para certas coisas, como por exemplo, a venda de petróleo. O dólar hoje, depois dele ter saído do padrão ouro, ele só é lastreado no interesse por essa moeda. O que isso quer dizer? Que o dólar não tem valor se não tem demanda. Ele basicamente, antigamente, tinha o lastro no ouro. Ou seja, para você emitir dólar, você precisava ter ouro. E dessa forma, a inflação era baixa, era muito forte essa moeda, porque ela era basicamente lastreada em algo real, né? Em algo físico, que era o ouro. Em 1973, ele saiu do padrão ouro totalmente, e dessa forma, ele foi baseado no trust, que seria basicamente na confiança que você tem que ter no governo, que ele vai gerar demanda para o dólar. E como que eles fizeram isso? Chegaram na Arábia Saudita e falaram assim: se vocês negociarem o petróleo de vocês somente em dólares, nós fazemos sua segurança. Em outras palavras, o que realmente aconteceu? Se vocês não venderem o petróleo de vocês em dólares, a gente vai explodir o país de vocês. É assim que funciona o mundo. Então o que eles fizeram? Eles começaram a vender petróleo em dólar. E é exatamente por isso que o dólar se tornou a reserva de liquidez mundial, porque o petróleo é uma das commodities mais vendidas e mais negociadas do mundo inteiro, porque o mundo inteiro roda através do petróleo. Porém, algumas nações começaram a se voltar contra isso, e o Brasil é uma delas. E justamente por isso que foi formado o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que acontece? Vários outros países estão entrando no BRICS agora justamente por conta dessa desdolarização, e eles enxergam claramente agora para onde que o mundo está indo. E é exatamente o que a gente vai ver aqui nessas notícias que eu trouxe para vocês, e a gente vai explicando através do tempo. Beleza, o Fundo Monetário Internacional, FMI, alertou que muitos países estão negociando com o yuan chinês e abandonando o dólar americano para transações internacionais. Países como Brasil e Irã estão avançando, pagando com o yuan chinês e deixando de lado o dólar americano, em apoio à missão BRICS. A Arábia Saudita, rica em petróleo do BRICS, também está seguindo o caminho da desdolarização ao estabelecer comércio internacional com a China com yuan. A gente vê agora a Arábia Saudita saindo daquele negócio que ela tinha feito com os Estados Unidos, porque basicamente a força dos Estados Unidos caiu muito desde aquela época. E tudo isso vem desde a Segunda Guerra, tá bom? Porque desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos ele quis
ser o centro do mundo, e ele foi, tá? A ordem mundial, basicamente isso. E dessa forma, eles têm basicamente o país mais forte do mundo naquela época, só que ao decorrer do tempo, a China, a Rússia e vários outros países foram fazendo uma estratégia muito elaborada, que eu não vou entrar aqui com vocês agora, mas se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre essa estratégia que a China fez para derrubar os Estados Unidos há muitos anos, e tá funcionando agora, a gente vê agora, né? Então, com essa estratégia toda, os Estados Unidos veio perdendo muita força e agora ele está prestes a colapsar, literalmente, tá bom? Isso tudo por culpa da China, etc. Porém, para nós, brasileiros, que estamos no BRICS, de certa forma é bom, tá? Mas vamos voltar aqui. Recentemente, a Arábia Saudita comprou petróleo em níveis recordes da Rússia para ajudar o país a fugir das sanções dos Estados Unidos. A Arábia Saudita lavou o petróleo nos mercados europeus, cotovelando as sanções do governo Biden à Rússia. Portanto, a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio estão ansiosos para acabar com a dependência do dólar americano e podem promover a moeda do BRICS, que será lançada em breve. Agora, o BRICS ele está formando uma moeda digital nova, onde vai ser possivelmente a próxima moeda de liquidez mundial. Pode ser que existam algumas moedas de liquidez nesse meio tempo coexistindo, tá? Tipo o dólar, essa moeda nova do BRICS, o yuan digital, essas podem começar a coexistir para depois o dólar ir perdendo cada vez mais força e alguma dessas aí se tornar a moeda de liquidez mundial, o que eu acredito muito que seja a própria moeda do BRICS, tá? Porque isso faz muito sentido agora, porque dessa forma eles vão tomar o poder de uma vez e finalmente tomar a ordem mundial. Isso é muito importante vocês saberem. BRICS, muitos países pagando com o yuan chinês, deixando de lado o dólar americano. Alexei Mozin, diretor executivo do FMI para a Rússia, alertou que os esforços de desdolarização do BRICS podem ser irreversíveis. Ele enfatizou que as sanções dos Estados Unidos a outros países os obrigam a procurar moedas alternativas. A moeda alternativa é o yuan chinês e a administração de Xi Jinping está aproveitando ao máximo o desenvolvimento. Podemos ver que iranianos, brasileiros e sauditas estão migrando para o comércio em yuan, não apenas com a China, mas também com outros países de terceiro mundo, disse Mozin em entrevista à RIA Novosti. Mozin acredita que o declínio do dólar pode não parar, pois mais países podem aderir ao movimento da desdolarização. Está claro que não vai acontecer de uma vez, mas o processo já começou, disse ele. Já começou essa parte da desdolarização do mundo, do enfraquecimento dos Estados Unidos perante a ordem mundial, e dessa forma a China vai sim tomar a ordem mundial até pelo menos 2049. Eu acredito que até lá a China sim vai se tornar o rei do mundo. Todos nós possivelmente, inclusive, vamos ter que estar obedecendo leis chinesas, e isso não é teoria da conspiração mais, tá, galera? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí, né? Olha só que doideira, isso saiu agora dia 28. A moeda do BRICS é um fator determinante para o interesse dos membros. Aqui são os primeiros membros, né? O Brasil, que era a Dilma, né? Rússia, com Putin, China, a Índia e a África do Sul. O crescente interesse dos países que buscam ingressar na aliança BRICS se deve a uma série de diferentes fatores, seja a esperança de um mundo multipolar ou sua representação de 1/4 do PIB mundial. No entanto, é inegável que uma moeda do BRICS tem sido um fator determinante para o interesse dos membros. Faltando poucos meses para a cúpula do BRICS, a ideia de expansão será sem dúvida um tema discutido. Além disso, as nações reunidas serão definidas para conversar sobre o desenvolvimento de sua própria moeda comum, duas facetas que caminharão de mãos dadas com o crescimento do bloco. Moeda do BRICS gerando interesse. Em meio aos esforços de desdolarização da aliança, ela recebeu muito interesse de vários países. Todos estão buscando trabalhar ao lado do bloco para estabelecer uma nova ordem mundial, uma nova ordem global, um distinto e não dependente das décadas de postura dominante do Ocidente. Agora, é certamente inegável que uma moeda iminente do BRICS é um fator determinante para o interesse dos membros. De fato,
Os países perceberam essa moeda alternativa como uma forma de aumentar sua independência do dólar. Alternativamente, a moeda comercial do novo Banco de Desenvolvimento fornece uma maneira de obter assistência econômica não disponível às instituições financeiras atuais, como FMI ou Banco Mundial. Já existe um novo banco, que é o Banco do BRICS, né, basicamente, que é esse novo Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, que não depende do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, nem do Banco Mundial para conseguir dinheiro para financiar esse tipo de iniciativa. Então, dessa forma, eles conseguem finalmente romper com o Ocidente. O Oriente está ganhando hoje em dia, tá bom? Todos esses países estão olhando agora para o BRICS com muito respeito, porque agora o BRICS vai tomar conta do mundo, literalmente, tá? E tem alguns motivos para isso acontecer. Os Estados Unidos, ele não tem mais tanta indústria quanto ele tinha, ele não é tanto produtor de commodity, então assim, ele precisa dos outros, ele também não é tão forte em questão de desenvolvimento sustentável, esse tipo de coisa. Energias renováveis, essas coisas também. E também a Europa, ela só tem dinheiro. Eles são tão pobres que eles só têm dinheiro. Esse que é o ponto. Eles não têm mais nada além de dinheiro. Quem são os maiores produtores de commodities do mundo? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, China, Arábia Saudita, essa galera, tá? Então, a gente pode ver que o poder real do mundo sempre emanou da gente, do BRICS, tá? Então, dessa forma, a gente toma o poder muito fácil quando o problema não é mais só dinheiro. Com o dinheiro o suficiente, você faz muita coisa até acabar os seus recursos. E quem tem os recursos? A gente. Esse que é o ponto. E é por isso também que o BRICS está tomando tanta força agora. Porque os Estados Unidos está quebrado, literalmente, com mais de 30 trilhões de dólares de dívida pública. Tá? Então, isso é muita grana e os gastos aumentando cada vez mais, etc. E eles não têm commodities como nós para exportar para o resto do mundo. E nem tem motivo, mesmo se tivesse, para vender para o resto do mundo, porque o resto do mundo é que tem mais. Esse que é o ponto, entendeu? Se a gente não tivesse, aí tudo bem. A gente consegue importar uma certa parte de commodities ali dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos é fraco nisso e a gente é muito forte. Então, a gente não depende dos Estados Unidos, por exemplo, para commodities. Isso é muito positivo para esse grupo, para esse bloco chamado BRICS. E é por isso que a gente tem tanta força. Olha aqui, o diretor do Grupo Egípcio de Transporte Internacional, Ashraf Naguib, discutiu recentemente a atratividade de uma moeda comum. Além disso, eles discutiram por que a promessa do novo Banco de Desenvolvimento e esses fatores econômicos o tornaram um destino tão popular para os países. Aqui está, né, o New Development Bank, que é exatamente o banco que a gente está falando, e aqui está o BRICS, né? É absolutamente um dos principais ativos que podemos aproveitar ao ingressar no BRICS e no novo Banco de Desenvolvimento. Precisamos facilitar nosso comércio, superando importantes desafios de exportação. E uma das coisas que atrapalham essa cadeia produtiva nesse processo é a disponibilidade de divisas, afirmaram. Para os países que buscam entrar no BRICS, essa moeda é uma espécie de libertação. Eles não mais dependeriam do dólar e mais imediatamente seus interesses seriam contabilizados. Países como a Argentina encontrariam um alívio financeiro por meio do sistema BRICS. Posteriormente, tornou a aliança uma necessidade para esses países que buscam uma estabilidade econômica, comercial e financeira que não existe na atual ordem global. Eu não posso negar que os Estados Unidos ele fez muita bagunça no mundo, tá? Eu não tô aqui para defender nenhum lado, não tô aqui para defender Rússia, não tô aqui para defender Brasil, não tô aqui nem para defender os Estados Unidos. Eu tô aqui para mostrar a verdade para vocês e o que tá acontecendo no mundo. Então é o seguinte, galera, a gente tá tomando a ordem mundial, literalmente. Então é possível sim que o colapso do dólar venha antes do que a gente imaginava, justamente por conta de todas essas alianças que o BRICS está fazendo e também por conta da moeda comum entre o BRICS. Isso é muito importante, tá, galera? Inclusive, olha que engraçado que ele fala aqui, né? É absolutamente um dos principais ativos que podemos aproveitar ao ingressar no BRICS. Ou seja, pode ser que quando lançada essa moeda, ela seja uma das moedas mais fortes do mundo.
por conta justamente do volume de negociação que acontecerá em cima dessa moeda fora do dólar. E muitos países não querem mais depender do dólar, porque primeiro, o dólar está se desvalorizando muito. Segundo, o Federal Reserve está maluco, basicamente. Terceiro, a inflação dos Estados Unidos está nível Brasil, para vocês terem ideia. Então, isso tudo interfere muito na força do dólar e dos Estados Unidos. E também na força do BRICS. O BRICS sobe muito mais de força quando os Estados Unidos ele perde força. E olha que doideira, né? Hoje, dia 30 de junho, 5 novos países se juntarão à aliança BRICS em agosto. Agora vamos ver quais são esses países. A próxima cúpula do BRICS será realizada na África do Sul, em agosto, e o bloco de 5 nações decidirá sobre a expansão da aliança. É relatado que a expansão do BRICS pode ocorrer em agosto, fazendo com que a aliança se rebatize como BRICS+. Entre os 25 países que se inscreveram para ingressar na aliança BRICS, 5 poderiam ter permissão para entrar no bloco. A entrada deles no grupo é quase certa e o anúncio da expansão pode ser feito na cúpula. BRICS é um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo pretende competir com o dólar americano lançando uma nova moeda para comércio global. E quais são os 5 países que se juntarão à aliança em agosto, né? Os 5 países que provavelmente se juntarão à aliança do BRICS são Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argentina, Egito e Indonésia. Um alto funcionário do governo afirmou que os planos de expansão do Business Standard sob a condição de anonimato. Então a gente vê 5 países entrando no BRICS agora justamente para ter essa oportunidade de não depender do dólar daqui para frente. Então a Arábia Saudita e o Emirados Árabes Unidos, isso é muito grande. Vocês não têm ideia o tamanho que é isso. Eles são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Se eles entram aí, o dólar já era, o dólar derrete, porque eles não vão mais vender petróleo em dólar como eles faziam para sustentar toda a inflação dos Estados Unidos. E sem demanda para a moeda americana, ela vai perder valor. A expansão pode tornar a liderança mais forte em termos de PIB e paridade do poder de compra, PPC. Além disso, a entrada da Arábia Saudita no bloco poderia financiar o novo Banco de Desenvolvimento, trazendo com que recebesse fluxo de caixa constante. O New Development Bank lutou com as sanções dos Estados Unidos à Rússia e lutou para receber ou emprestar novos empréstimos. O Banco NDB foi criado para desafiar o dólar americano. No entanto, a entrada da Arábia Saudita no bloco financiaria o banco, tornando a aliança financeiramente mais forte e desafiando o dólar americano. Se a Arábia Saudita entrar no bloco e aceitar a nova moeda do BRICS para as transações internacionais, o dólar americano pode entrar em declínio. Nação do Oriente Médio é a maior exportadora de petróleo para os Estados Unidos e a Europa, enviando milhões de barris todos os anos. Além disso, se a Arábia Saudita decidir fazer com que a Europa liquide os pagamentos de petróleo com a nova moeda do BRICS e não com o dólar americano, a economia americana poderá ser atingida. Aí ele coloca um link aqui que a gente já vai ver, mas ele fala assim: leia aqui para saber quantos setores dos Estados Unidos podem sofrer perdas se a Europa pagar na nova moeda dos BRICS. Vamos ver a lista aqui, né? A lista de setores dos Estados Unidos a serem afetados se o BRICS lançarem nova moeda. São esses setores aqui, ó. Os setores dos Estados Unidos que poderão ser afetados caso o BRICS lance uma nova moeda são óleo e gás, banco e finanças, commodities, comércio internacional, tecnologia, turismo e viagens, mercado de câmbio, produção e consumo. Ou seja, tudo! Basicamente tudo. Então o que a gente vê? Com o lançamento de uma moeda do BRICS, o dólar americano já era. Literalmente. Pode não ser rápido, pode não ser do dia para a noite, só que cerca de 5 a 15 anos já era, tá? Coisa assim, isso aqui é uma suposição minha, tá? Pode ser que com o lançamento agora da moeda do BRICS, né, que eles podem até inclusive falar isso no encontro que eles tiverem, pode ser que o dólar americano comece a perder valor muito rápido. Isso faz com que as ações subam e as criptomoedas subam também. Porém, isso tudo vai ser uma subida muito rápida para depois colapsar totalmente. Então eu acredito sim que possivelmente essa moeda nova do BRICS pode trazer um momento de euforia no mercado financeiro no curto prazo, mas no longo prazo
já era, fio. Então é basicamente isso. Eu acho que a gente não vai ser tão afetado com essa moeda do BRICS. Inclusive, se for afetado, vai ser pro lado positivo, porque a gente tá no grupo. Então, quem tá se ferrando mesmo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tá quebrado mesmo, tá? Tá com uma dívida muito grande e ele poderia pagar essa dívida, inclusive, caso ele entre em uma hiperinflação. Então, esses 30 trilhões de dólares não valeriam mais 30 trilhões de dólares, eles conseguiriam pagar a sua dívida, porém o país estaria totalmente quebrado. E nessa quebrada pode ser que, por exemplo, a China tome conta e levante de novo os Estados Unidos, assim como, por exemplo, o próprio Estados Unidos faz com vários lugares do mundo, né? Então, assim, vai ser uma jogada de poder um pouco diferente, porque no fim das contas, os Estados Unidos, ele não é mais comandado nem pela democracia e nem pela uma ideia republicana. Ele é basicamente um corporativista. O que isso quer dizer? Que lá quem manda são as corporações, as gigantescas corporações, principalmente a BlackRock. BlackRock, Fidelity, a Vanguard, etc. Tudo isso entra no mesmo guarda-chuva de trilhões e trilhões de dólares de ativos sob gestão. Então, essa galera que manda lá, possivelmente eles façam uma aliança claramente com a China, etc. Até por isso que a BlackRock tem um pezinho na China lá e faça com que, mesmo que o país quebre, eles relevantem ali os Estados Unidos como uma fachada para que quem mande realmente no mundo são essas grandes corporações, a China, a Rússia, etc. Então vamos ver como é que vai se dar isso daí. Mas se você gostou dessas informações, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu comentário para eu saber uma ideia de vocês sobre isso tudo que eu falei. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Então tamo junto demais, vamos ficar rico com cripto.